Quantas vezes você já se cobrou por algo que você fez ou deixou de fazer? Pois é, essa cobrança pode prejudicar a sua rotina e a sua saúde mental. Pode ser uma entrega de um trabalho escolar, um objetivo profissional ou até mesmo algum problema dentro de casa. A autocobrança é um mecanismo que consiste na exigência excessiva com nós mesmos. A gente faz um trabalho e às vezes esse trabalho tá ótimo, mas a nossa cabeça, a gente precisa melhorar porque aquilo tá horrível, ninguém vai gostar e a vida vai acabar e o mundo vai explodir. Mas não é bem assim que funciona. Se você é assim, saiba que você não tá sozinho. Armin Arlet compartilha desses mesmos sentimentos com você. O Armin sempre se sentiu um fardo comparado ao resto da sua equipe. E em um mundo onde você vive dentro de muralhas para não morrer por titãs e vê diversas pessoas se sacrificando para te salvar, a cobrança para se tornar alguém mais forte e capaz é gigantesca. Mas eu não conseguiria contar essa história a partir daí. Para isso, eu vou precisar voltar para o começo de tudo. Então, prepara seu café. Antes do vídeo começar de fato, eu queria avisar que o vídeo vai ter spoiler, então se você não quiser tomar eles, passe algum outro vídeo aqui do canal, tenho certeza que você vai gostar. E também, se você gostar de vídeos desses estilos que explora mais do que desenhos animados, daria uma força muito grande comentando pra eu saber. E bem, é isso, agora sim podemos ir. O Armin é inicialmente retratado como um personagem introspectivo e intelectualmente curioso, mas também como alguém emocionalmente vulnerável, e isso nos é mostrado logo na primeira aparição dele, sentado de costas em uma parede chorando, enquanto o Eren pergunta pra ele se ele vai querer continuar sendo um perdedor que não se mexe pra se defender. O Armin desde criança tem o sonho de conhecer o além das muralhas, e isso acontece por conta de seus pais, que morreram saindo das muralhas, e do livro de seu avô, que conta sobre tudo de belo que o mundo tinha para se oferecer. E sem dúvidas, isso motivou o Armin na busca de conhecer o oceano. O Armin desde cedo tem uma visão de como as muralhas não podem proteger a humanidade para sempre. E quando o Titã Colossal de repente aparece e destrói tudo que é vida que ele conhece, isso se comprova ainda mais. O Armin tenta fazer algo para ajudar as pessoas em sua volta, mas a única coisa que ele consegue fazer é ficar paralisado de medo. Pode parecer bobo, mas essa cena que mostra ele congelado de medo sem conseguir fazer nada é um marco que segue o Armin pelo resto da história e que faz ele se cobrar de forma tão exagerada por não conseguir fazer nada para ajudar ninguém, que é um dos motivos dele entrar pra tropa de exploração. Quando ele entra pra tropa, o bagulho começa a ficar mais tenebroso na mente do nosso Arminho. Depois que ele entra, começa a ser comum ele muitas vezes questionando o seu próprio valor em comparação com os outros membros, tipo o Eren e a Mikasa, que tem habilidades físicas muito fodas e na visão que ele tem dele mesmo, ele não consegue melhorar. Ele não é suficiente. No entanto, ele é frequentemente responsável por elaborar planos e estratégias, porque, convenhamos, que loirinho inteligente, pelo amor de Deus. E olha, quando se fala sobre ficar paralisado e se sentir inútil por não fazer nada, pra mim, a primeira cena que vem na cabeça é a primeira missão que ele tem na tropa de exploração. Basicamente, pra você que não lembra, ele tinha acabado de se deparar com todos os amigos dele simplesmente sendo brutalmente devorados. O Eren perdendo a perna e ele não conseguindo mover um músculo. Um titã aparece e vai devorar ele, mas aí o Eren se levanta e salva ele. Mas como consequência, o Eren é devorado. E mais uma vez, o Armin se paralisa. Você pode pensar tipo, pô Liz, os mano morrendo, o amigo perdendo perna, titã invadindo, os caralho, dá um desconto. E você tá certo. Quem não ficaria? A gente nem precisa ir tão ao extremo pra tentar se colocar no mesmo lugar que ele. Imagina que você vai iniciar daqui a pouquinho uma apresentação sobre um tema que você domina muito na frente de um monte de gente. Você levou vários dias em preparação, conferiu todos os fatos de análise, ensaiou na frente do espelho e tudo que você pode imaginar. De repente, seus joelhos bambeiam, você sente aquele frio na barriga e passa pela sua cabeça. O que eu tô fazendo aqui? Consegue perceber como a gente não precisa ir muito longe para se sentir insuficiente e começar a se cobrar? Agora, imagina, você já tá se sentindo mal por não conseguir apresentar o trabalho. E você olha pro resto da sala e todos os trabalhos ninguém sequer gaguejou. Pronto. Além de se sentir insuficiente, você também começa a se cobrar. É mais ou menos por isso que o Armin tá passando ao decorrer da história. Eu acho que um dos momentos mais significativos da vida do Armin ocorre durante a Batalha de Trost, quando ele elabora um plano cabeça para derrotar o Titã Colossal. Avançar no Colossal para ele gastar o máximo de vapor, para que assim o Eren conseguisse chegar perto para tirar o Bertholdt de dentro do Titã. Para mim, quando o Armin desistiu do seu sonho de infância de conhecer o mar só para se sacrificar, ele estava tomado por uma mistura avassaladora de emoções. Por um lado, tinha uma determinação muito forte, uma chama ardente de coragem que movia ele para proteger os amigos e a humanidade. Ele sabia que aquele sacrifício era necessário para garantir um futuro para aqueles que ele amava. Por outro lado, havia uma tristeza profunda e uma sensação de perda dilacerante.
O mar representava não apenas uma jornada física, mas também um símbolo de liberdade, de descoberta e de esperança. Ao abrir mão desse sonho, o Armin sentia como se estivesse abrindo mão de uma parte de si mesmo, de uma promessa não cumprida, de um futuro que nunca seria alcançado. Mesmo assim, em meio a todas essas emoções conflitantes, o Armin encontrou forças para seguir em frente. A sua decisão foi impulsionada não apenas pelo dever, mas também por um profundo senso de responsabilidade e de amor pelos outros. Ele sabia que, ao desistir do seu sonho, ele estava abrindo caminho para que outros pudessem sonhar. E nesse ato de sacrifício, ele encontrou uma nova forma de liberdade, uma que vinha do poder de escolher o bem maior sobre si mesmo. Como se já não bastasse ele ter se sacrificado, quando ele acha que acabou, morreu, já era, ele acorda. E acorda com a notícia que preferiram escolher ele do que o comandante Erwin. Eu acho que nesse momento era como se um turbilhão de emoções contraditórias se chocassem dentro dele. A responsabilidade e o peso da escolha que fizeram no nome dele foram absurdas. O Armin agora tem que lidar com a ideia de que sua vida tem um propósito ainda mais grandioso. Era uma encruzilhada onde a gratidão se misturava com a dor, e a esperança se confrontava com o medo do desconhecido. Nesse momento de profunda reflexão e emoção, o Armin deve ter se questionado seu próprio valor e a sua capacidade incontáveis vezes. Era um teste não apenas das suas habilidades, mas também da sua força interior e da determinação de seguir em frente. Na minha visão, se quiser buscar superar esse sentimento, existem duas coisas que podem ajudar. Entender que isso é um sentimento comum e que uma hora ou outra ele vai voltar. E quando ele voltar, talvez se distrair com coisas que você goste te anime. E isso nos é mostrado alguns momentos depois. Quando Armin viu o mar pela primeira vez, ele ficou sem fala. A imensidão azul diante dele despertou uma sensação de liberdade e insignificância ao mesmo tempo. Ele sentiu o peso do mundo sendo retirado dos seus ombros, substituído por uma mistura de admiração e humildade diante da grandiosidade do seu sonho. Era como se, naquele momento, ele entendesse verdadeiramente o significado da palavra infinito, e por um instante esquecesse de toda aquela cobrança e todo aquele medo. E bom, se eu conseguir te prender até aqui, você daria uma força gigante dando um like ou se inscrevendo. E caso você tenha tido uma visão diferente da minha ou ache que faltou algo no vídeo, pode comentar, eu vou ficar muito feliz de falar sobre. É isso, fica bem e até uma próxima.